Sem dúvidas, o reconhecimento do capitão faz com que Asta volte com tudo para o campo de batalha. Hello Clover, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje bora falar sobre o episódio de número 166 de Black Clover e pontos em volta do que eu achei de como foi o que eu gostei, as famosas cenas de destaque principais que eu vou abordar do início até o final deste vídeo, porque que episódio arrepiante e fenomenal, meu amado e minha amada. Eu diria, meus queridos cloveranos, que foi aquele episódio que é a gota da perfeição. Eu diria que fazia tempo que eu não vi um excelentíssimo trabalho de qualidade da Pi-Hole, porque Black Clover vem sendo bem animado, mas esse foi um dos poucos episódios que não teve muita taxas de perdas de frame, ao meu ver. Eu acho que eles conseguiram manter a qualidade, a estética, digamos que eles conseguiram focar no enquadramento das cenas e ficou, digamos que, com uma cena marcante muito bem feita. Eu diria que eles conseguiram dar, digamos, um bom close para os rostos dos personagens, eles conseguiram deixar, digamos que, a animação mais fluida. Então, sério, esse episódio foi lindo do Black Clover. Pena que o anime tá acabando, cara, porque eu vou chorar muito quando entrar no período de hiato, porque, ao meu ver, não vai ter a Haruka Mirai na batalha contra o Danteni, por conta de que a Haruka Mirai vai ser usada provavelmente quando for a adaptação do herói de Clover. Então, eu acho que daí vai ser o momento. Então você já percebe que infelizmente não teremos Haruka Mirai. Talvez eles coloquem Haruka Mirai do episódio número 170, que daí é o período que Black vai entrar em hiato. Mas, para todo caso, já disse no meu vídeo possibilidades da volta de Black Clover, reafirmo 2 pontos principais nesse vídeo. Acredito que talvez outubro desse ano possa retornar. A gente vai ter um grande aviso no dia 30 de março para Black Clover. Então fica atento que pode ser um filme adaptando todo o arco, como pode ser, digamos que, a volta do anime para 2022, daí, digamos que na frequência a longo prazo, como a gente já está de costume, né, digamos que o período que não é por temporada, é o período, digamos, contínuo. Mas, para todo caso, vamos ter fé, vamos ter esperança que Black vai voltar logo logo, vamos dar um descanso para Pi-Hole, que vão animar Bleach, e o Tabata Sensei tem que agora focar mais no mangá, dar mais informações, fazer com mais calma, assim não fica tão focado no anime, e assim a adaptação quando voltar vai ser de uma forma perfeita, porque a gente já vai estar em outros arcos. Se nosso Deus permitir, vamos estar no arco dos continentes mágicos, vendo o Asta caçar capiroto em outros países. Então, fé que isso vai acontecer. Mas, para todo caso, voltando ao foco principal, falando desse episódio lindo, cheiroso, formoso, não tem como não exaltar. Foi fenomenal tudo do início até o final, seja a parte da determinação da Doeri, a forma como ela estava para desbloquear uma nova forma, digamos que toda a sua mana infundida em um único ataque, o que faz com que Vanica reconheça sua força. Eu diria que o confronto entre nosso querido Yami Sukehiro Dancho contra a Dantia da Tríade Negra foi perfeito. Eu diria que o momento que ele reconhece o Asta é o ponto alto de uma relação shounen, porque não fica atrelado ao fato de protagonista, digamos que discípulo e mestre. Eu não consigo usar esse termo para a relação do Asta e do Yami. Para mim é muito mais, é como se o Yami fosse um ídolo que o Asta se inspira em ser. Então o momento que o Yami mostrava através dos flashbacks que ele sempre forneceria apoio quando o Asta precisasse, agora chega a ser o contrário. Ele precisa do apoio de quem ele sempre esteve à frente moldando o caminho. Então, no momento que ele chama o Asta, e o Asta lembra de tudo das memórias, no momento que ele já tá frustrado, ele consegue se levantar, vem com a espada, já entra na Black Form 15%, e o combate entra no climax, gerando expectativa como lágrimas, foi fenomenal. Então não tem como, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, onde hoje vamos continuar falando sobre esse episódio lindo, cheiroso de Black Clover, em volta de muitas cenas de destaque, que deveria ficar mais conhecido como o reconhecimento de Dancho, o reconhecimento de Yami Sukehiro para nosso garoto anti-magia, para nosso querido Asta-kun. お前がいねえと勝てねえぞアスタうっしっかりついてこいよアスタうっ闇団長 Eu diria que começando a impressão geral básica de cenas destaques, vamos logo ao início na batalha da nossa querida Cavaleira de Clover em Hurt, o poder das amigas da realeza. Então, primeiro momento, Mimosa tá lá com o linguarudo, a gente vê que ele não cansa de lamber, ele quer passar a língua na Mimosa, e acontece que ela não tá gostando disso, tá tentando lutar, contra-atacar. Vemos que ela vê o local da batalha se intensificando, Noelle está perdendo, ela não consegue se locomover para ajudar porque o linguarudo não para de segurar ela. Então, a partir desse momento, a gente vê que com o Pero incomodando Mimosa, a gente vai para a batalha envolvendo Rama Petica e nossa querida Vanica. É interessante porque muitos podem pensar, mas Haru, tipo, tava tudo dando certo, o que aconteceu? Então, acontece que Nero foi formidável,
Porém, elas não esperavam que Vanica teria o poder específico de Megícula, que pode enfraquecer maldições, magias, e a partir desse momento, vemos que uma magia de selo foi enfraquecida ao modo que ela conseguiu superar. Então, pra você ver como esses demônios são hack, mas pra todo caso foi formidável, vemos que Megícula praticamente demonstra sua voz e começa a falar, enquanto Vanica fala, poxa, eu quero brincar, não me atrapalha. E acontece que desse momento em diante, a Megícula aproveitou que tomou o controle da Vanica e já amaldiçoou a Undine. Desse momento fica perigoso o negócio, porque a gente vê que a nossa querida rainha de Heart já começa a chorar, por conta de que a Undine tem um elo muito maternal com ela pelos flashbacks. É como se ela estivesse cuidando da Doropetica desde pequena. Então, aparentemente, a origem, digamos que da rainha é um segredo. A gente não sabe como foi a condição familiar dela, o que vai comprovando mais um elo próximo de alguma freira de Clover, se é que você me entende. Então, acontece que é interessante, gente, porque praticamente sem muito conhecimento da história dela, a gente vê que praticamente a Undine representa muito um lado irmã mais velho, um lado materno, e é interessante porque sendo atenciosa desde pequena, colocando confiança e sendo uma grande companheira faz com que a Doropetica fique preocupada, porque estando com uma maldição, a gente não sabe até que nível o patamar pode chegar. Afinal, é a primeira vez de uma maldição em um espírito, então a gente não sabe se a dor não pode ser muito mais pior na Undine do que na rainha. E é interessante isso, porque a partir desse momento a gravidade da maldição começa a se intensificar mais, porque ela não tem forças conforme ela chega mais próximo da Megícula Vanica. É interessante isso, porque ao meu ver seria muito interessante se a Undine conseguisse ter um meio de controlar a maldição que foi colocada sobre si. Se vocês se recordam, teve uma maga familiar que conseguiu utilizar da maldição com uma contra-maldição. A gente vai ver isso quando for adaptado, mas foi algo que ela fez com que desabrochasse o verdadeiro poder dela. Então seria interessante, ao meu ver, que a Undine conseguisse criar algo assim, pegando a mesma temática do sistema de Heart das runas. Mas a gente vai ter que aguardar para esperar, porque por conta de que a Undine até este momento nem foi reapresentada no mangá, a gente não sabe o seu estado atual. Talvez a gente saiba quando a Noelle começar a intensificar as batalhas, já estando em Spade. Mas, para todo caso, é interessante isso, meus guys, meus amados, por conta de que a gente vê que praticamente essa parte está concluída. Afinal, nossa querida Vani queria matar a Doropetica, ao modo que Noelle não permite, voltando para Valkyrie Dress. É interessante porque o rugido do dragão, a queima-roupa, foi infundido pelo besta demoníaca de sangue. Nesse momento, a Vanica levou um ferimento grave, embora Noelle esteja num estado muito pior. Nesse momento, a gente vê que acaba a cena porque Vanica reconhece a força de Noelle, o que conclui de uma maneira muito formidável a parte das waifus, gerando expectativas agora para a continuação, onde vamos falar de uma luta formidável, a luta dos personagens principais dos Touros Negros contra o líder principal do exército de Spade. E eu diria que agora vamos para o grande momento que talvez você esteja esperando, a batalha de Yami e Asta contra Dante da Tríade Negra. É interessante, meus queridos, porque sendo honesto e rápido com vocês, o Dante foi surrado vivo, foi esfolado, triturado, queimado, só que acontece que ele tem um hack dos demônios. Ele mesmo diz que ele odeia ter que usar isso porque mostra que ele está sendo pressionado, porém, ele vai passar 80% praticamente usando todos os seus poderes. Desse momento em diante, ele demonstra que o Yami é muito superior em técnicas, experiências, habilidade, estratégias, porém, ele é imortal graças às suas magias e maldições. A partir desse momento, ele vai usar tudo que é necessário para derrotar nosso querido Dante, ó. Mas a gente vê que o Yami começa a levar a sério mais a batalha, mostrando os poderes de humano e intensificando a Black Moon. É interessante porque ele vai deixar de fazer com que seja infundido com a Mana Zone em um local próximo, uma região sob seu controle. Ele vai impulsionar em uma esfera a queima-roupa que vai ser como se fosse um sniper. Ele vai atirar o golpe invisivelmente a olho nu, ao modo que vai triturar seu adversário. É interessante porque ele condensou mais a Mana Zone no momento que, ao invés do adversário ser colocado no local triturado, o local irá até o adversário através de esferas negras invisíveis. É interessante porque a velocidade faz com que a gente não perceba, porém Dante foi praticamente desintegrado. É interessante porque se ele não tivesse magia corporal, ele não conseguiria se restabelecer graças ao impulso de sua poder demoníaco. Então com isso a gente vê que o Yami estava indo muito bem, ele estava dominando a batalha, porém Dante tem o hack. E é interessante porque se ele tem esse hack, nada a não ser a antimagia vai detê-lo. Então desse momento em diante a gente vê muito uma sequência de ação. O Yami continua lutando, ele desvia de ataques,
ele teve uma pedra esfolada sobre o corpo inteiro dele, mas ao invés de ser igual o Obito Uchiha que foi triturado pela rocha, ele conseguiu destruir a rocha. E é interessante isso porque praticamente ele mostra que se ele perdesse ali, ele não seria um bom capitão para seu esquadrão. Então é interessante porque ele faz a Black Moon impulsionada, a gente vê que o Dante tá levando uma surra, até o momento que ele vê que não tem mais como ele conseguir. Ele tá usando tudo que ele tem no momento atual, porém o cara é muito formidável, o cara é o hack em pessoa. A mana que ele usa com o poder demoníaco é imensurável, não tem mais como ele chegar. Ele vai se esgotar e vai ser derrotado em algum momento. Então ele vai pedir o apoio para um garoto que ele sempre forneceu apoio, e desse momento em diante, o garoto que sempre teve ajuda irá ajudar seu Dante com o reconhecimento mostrado que ele é necessário e vital para a batalha. Então a gente vê o chamado de Asta. Desse momento em diante, o Asta usa tudo que pode, se levanta, não entra na Black Form contínua que ele está habituado a usar, porque ele está esgotadaço depois da forma Berserk. Então a gente vê que está nos 15% bacana, e acontece que eles estão preparados, estão com afinco, estão determinados, e partem para cima do Dante, que fica mais motivado por ter enfrentado dois magos poderosíssimos, concluindo com expectativas o episódio para o próximo episódio de Black Clover. Sem dúvidas, excelente episódio e exaltado com muito amor e carinho, meus amores. Eu diria que Black Clover não tem como, é uma obra muito formidável que eu sou apaixonado, e tenho que dizer que foi uma das melhores adaptações de episódio, e apenas é a preparação, o próximo episódio que vai ser formidável. Mas eu acho que em questão de adaptação, eles se igualaram ao mangá, por conta de que quando o episódio, o capítulo se conclui, é no momento que o Asta levanta, episódio fez a mesma coisa, ainda fez um a mais, eles já partindo para cima. É interessante de frisar que eu acho que vai ser interessante ver agora o desdobramento do Asta. Eu acho que a coordenância de técnicas com Yami é um ponto alto também, além do fato de ver como Dante possivelmente ficará impressionado com o poder de uma boa combinação das figuras mais poderosas dos Cavaleiros dos Touros Negros. Então não tem como, meus queridos, eu tô muito hypado, crio expectativas, por conta de que eu também vou chorar. Afinal, falta 3 episódios praticamente para Black Clover acabar. Episódio número 170 tá próximo. Eu já fico preocupado, porque se o próximo episódio for a luta, possivelmente é a conclusão. Só que daí eles já vão tacar o Zenon no final do episódio. Esse que é o problema, porque se já for realmente a desgraça no próximo episódio número 168 deve chegar um Naruto. Ainda tem o de número 179, 170, mas até onde pode ser adaptado o treinamento do Asta? Se baseando pela Open, poderia ser apresentado o passado do Uriebe, mas a partir disso seria episódio número 169, eu acredito. Então talvez se eles derem uma rushadinha gostosa, pode chegar no treinamento do Asta e do Uriebe diante de Naruto. Eu acho que isso pode acontecer, mas vamos esperar realmente o próximo episódio já para ter uma visão. Mas uma coisa é certa, vai ser triste porque vai entrar esse hiato, mas é expectativa colocada porque o mangá tá o triplo de formidável do momento atual do anime. Se a gente já tá impressionado com tudo isso que tá apresentado, o mangá está o triplo. Se você acompanha o vídeo do mangá no canal, você sabe que eu tô quase chorando, criando expectativa, gritando a cada capítulo, porque é Herói de Clover, é Yuno Vinkin, é Noelle chegando em Spade. Então, sério, é muito formidável tudo isso. Mas, para todo caso, acredito que praticamente com tudo exaltado, a gente chega naquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, veremos a conclusão da fase 2 do Arc Spade. Vai ser interessante isso, porque praticamente você pode considerar a fase 1 se você combinar todas as derrotas para os Cavaleiros de Clover, ou a fase 2 se você separar do Alvorecer Dourado para a parte Hurt. Então é interessante, fica ao seu ver conforme eu lhe explico. Mas para todo caso, teremos a conclusão, veremos consequências, tragédias, mas veremos uma determinação surgir possivelmente. E antes disso, teremos uma das batalhas mais formidáveis dos animes. Teremos a batalha de Yami Sukehiro e Asta versus Dante da Tríade Negra. É interessante porque veremos o poder de magos poderosíssimos do mundo mágico. Veremos até onde um usuário de poder amaldiçoado pode ir com seu limitador ligado, até onde um hospedeiro pode ir tendo o seu limit break quebrado. E é interessante porque assim veremos uma coordenância, sincronia e suporte do cavaleiro mais formidável de todos, do Reino de Clover. Então, sério, próximo episódio lançando, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matana.